dos conceitos mais ricos e importantes que nós encontramos na Escritura é sintetizado pela palavra evangelho. Encapsulado nessa palavra existem muitos conceitos ricos da mesma forma. Por exemplo, o conceito de graça, fé, santificação, justificação, bênção, aliança, promessa, todos são conceitos que estão ligados de alguma forma à palavra evangelho. Eu diria que esses conceitos estão todos encapsulados dentro da palavra evangelho. E você só pode entender melhor o conceito de evangelho à medida em que você entende a relação entre esses outros conceitos. Se você, por exemplo, não entender corretamente a relação entre graça e eleição, ou entre arrependimento e fé, você certamente terá uma visão deturpada do que a Bíblia chama de evangelho. Um dos pontos importantes para a compreensão do que realmente seria o evangelho, qual a natureza do evangelho, é a palavra promessa. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo, que tem como tema principal dessa carta o evangelho, vai nos alertar para a natureza da promessa, o que vem a ser promessa. E Paulo vai nos ensinar que promessa, digamos assim, os arranjos envolvidos numa relação de promessa são muito distintos de uma relação baseada na lei. Ele faz esse contraste a partir ali do versículo 15 do capítulo 3. Ele vai mostrar que a nossa herança, se ela viesse pela lei, ela não poderia vir pela promessa. Ou é pela lei ou é pela promessa. Esses conceitos são mutuamente excludentes. Porém, Paulo vai dizer que não é que um milita contra o outro, mas que ambos têm propósito, que os dois têm propósitos distintos. Paulo vai dizer também naquele mesmo capítulo que a promessa traz vida, traz justiça, enquanto que a lei não pode trazer vida nenhuma. Pressupondo que o pecado tomou de conta da humanidade, não tem como a lei produzir vida. Somente a promessa, que tem como resposta e espera a fé, pode gerar justiça, pode gerar vida. Para ilustrar um pouco esse conceito de promessa, Paulo vai então falar do mediador. Naquele mesmo capítulo ele vai dizer, por exemplo, que na relação de lei existe um mediador. E o capítulo 3, no versículo 20, num versículo um pouco obscuro, diria assim, Paulo vai dizer que a ideia de um mediador pressupõe mais de uma pessoa. E o ponto ali é que numa relação de lei, você tem então duas partes e um mediador. E que para que a coisa seja realmente realizada, você tem que ter o legislador de um lado e aquele que deve obedecer à lei do outro lado. E então no mesmo versículo ele vai dizer, mas Deus é um, porém Deus é um. E a ideia lá é a seguinte, que uma vez que a nossa relação é com promessa, só depende de um, só depende de Deus. Numa relação baseada na lei, você tem o legislador, mas o legislador não garante nada que a coisa aconteça, a não ser que a outra parte venha a obedecer. Já na promessa, numa relação baseada na promessa, você tem como base única uma única pessoa, a pessoa que prometeu. O outro lado da parte, não cabe ao outro lado a realização do que foi prometido. Cabe simplesmente a confiança. É esperado de quem escuta uma promessa que confie naquele que está prometendo. É isso que Paulo vai nos ensinar, por exemplo, em Romanos capítulo 4. Lá ele vai dizer que Abraão, como nosso protótipo, nosso exemplo maior de fé, ele recebeu então a promessa e ele resolveu confiar na promessa, confiar no autor da promessa. Essa é a essência da fé, que é um conceito também muito importante em evangelho. Para ilustrar bem essa ideia, você tem, por exemplo, as alianças que Deus estabeleceu com Abraão, onde Deus então pede para Abraão cortar animais, e somente Deus, que é o autor da promessa, passa entre os animais, trazendo sobre si a responsabilidade de, caso não viesse a cumprir, sofrer o dano semelhante ao dano que os animais sofreram. Mas mais dramático ainda, eu acho, está na aliança que Deus fez com Noé, ali onde ele promete não mais destruir a criação com o dilúvio. Naquele contexto, Deus então estabelece um sinal da aliança, e o sinal é um arco. Na verdade, o sinal da aliança é uma arma, porque a palavra para arco ali é a mesma palavra para arco e flecha, que nós encontramos muito no Antigo Testamento. Então a ideia ali é de que o sinal dessa aliança, o arco-íris, é na verdade uma arma. E essa arma, como um arco, está apontada para Deus. Então nessa dramatização, nesse símbolo, nesse sinal da aliança, você vê claramente Deus chamando para si a responsabilidade de cumprir aquilo que ele está prometendo. Porque quem promete chama para si essa responsabilidade. Deus então aponta uma arma para si mesmo. A ideia é como se Deus colocasse um revólver na sua cabeça, uma pistola sobre sua cabeça, dizendo, se eu não cumprir, eu vou sofrer o dano. E sabendo então que Deus é Deus,
quem Deus é, certamente nós estamos certos de que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E que cabe àquele que escuta a promessa somente uma coisa: crer, confiar. Porque quem realiza o que promete é aquele que promete. Há uma arma apontada para Deus. Ele mesmo apontou essa arma para ele. E se ele apontou, certamente ele vai cumprir. Cada vez que você vê, então, um arco-íris no céu, pense nisso. Há uma arma apontada para aquele que prometeu não destruir mais a terra. Aquele que promete chama para si a responsabilidade de cumprir o que prometeu. É isso aí, turma. Até a próxima. Valeu.